Olá, tudo bem? A dica de hoje ela é complementar, mas é bem diferente, mas é complementar à anterior, né? Que a gente falou sobre opalescência. Agora nós vamos falar sobre fluorescência. Fluorescência é outro fenômeno luminoso. Vamos lá, vamos explicar o que é fluorescência. Fluorescência é a capacidade de um objeto absorver um comprimento de luz invisível aos nossos olhos e refletir em um comprimento visível aos nossos olhos. De novo, falamos dos raios ultravioleta, pois eles estão na natureza e nós não enxergamos. Porém, se ele é refletido em um material fluorescente, nós achamos que aquele material está emitindo luz própria. Não, ele só está transformando os raios de comprimento de onda invisível aos nossos olhos em algo que é visível aos nossos olhos. Nós denotamos que são os raios ultravioleta justamente por eles se apresentarem de uma maneira azul esbranquiçada ou branco azulado, né? Então é isso, é você transformar um comprimento de onda outrora invisível em um reflexo visível aos nossos olhos. Esse comprimento de onda curto, né, ele bate e retorna. Essa propriedade que é a propriedade da fluorescência. Qual é a importância disso, né? Novamente, os nossos dentes eles são fluorescentes, eles têm essa capacidade de devolução de luz. Então, tanto o esmalte quanto a dentina eles são dotados de fluorescência. Porém, o esmalte, por ser translúcido e passar um pouco de luz, ele tem menos luminescência, né? Tem menos devolução de luz do que a dentina, que bloqueia a passagem de luz e devolve em fluorescência, né? Devolve naquele tom azul esbranquiçado ou branco azulado. A densidade da dentina ela é maior, então ela devolve mais luz, devolvendo então mais a luminescência. Isso é importante porque os materiais protéticos, os materiais restauradores da odontologia, eles têm que ter a mesma propriedade, porém eles carregam a mesma propriedade, só que às vezes em concentrações diferentes do dente natural. Eu vou mostrar um exemplo agora de total inexistência de fluorescência no material restaurador. Vocês podem perceber que nos laterais desse exemplo que eu coloquei tudo pego da internet, eu nem sei se eu estou cometendo algum tipo de crime, né? Eu acho que não, porque estava lá na internet, né? Então acho que cai em domínio público. Mas essa foto foi pega na internet, falando sobre fluorescência dos dentes naturais, e apareceu essa foto, achei interessante. Os laterais não têm fluorescência, portanto eles somem quando eles estão submetidos à luz negra, né? Tem outra situação que vou mostrar agora aqui, que é uma restauração, não é uma coroa indireta. Só para explicar para quem não sabe, trabalhos diretos e indiretos. Quando são trabalhos diretos é que o dentista restaurou diretamente em sua boca, não precisou de ir ao laboratório para a gente fazer essa peça. Quando são trabalhos indiretos, o dentista, ao invés de restaurar na hora, a restauração é muito grande, né? Então ele faz um preparo no seu dente, molda, manda para nós, técnicos em prótese dentária, e então nós tentamos reproduzir o melhor que nós podemos, né? Cada técnico tem suas limitações, tem caras assim, tem monstros na nossa profissão, tem pessoas comuns na nossa profissão, e tem um pessoal assim que ainda está aprendendo a trabalhar, tal, tudo mais, né? Eu me enquadro como uma pessoa comum, um técnico normal que tenta fazer o melhor que pode, né? Mas a gente admira os caras aí, como eu falei da última vez do Paul Fischer e outros monstros mais aqui, né? Como Paulo Cano, como Dario Adolfi, são expoentes na nossa profissão aqui, são doutores e técnicos em prótese dentária, juntaram o melhor dos dois mundos
e entendem muito bem o que estão fazendo e fazem o que fazem maravilhosamente. Então, e tem a gente, né? Gente normal que está aí batalhando, ganhando o nosso aí, tentando fazer o melhor possível. Mas vamos voltar ao assunto aqui. Num outro exemplo, nós podemos perceber que o material restaurador direto tem uma luminescência diferente, né? Porque a fluorescência ela pode se apresentar em um tom branco azulado e às vezes ela se apresenta em tom verde, e que não é legal, né? Porque não combina com a resposta luminosa dos dentes naturais, que são azul, branco azulado. Já quando fica esverdeado, é também fluorescente, né? Porém não é da cor que deveria ser. E também a intensidade desse branco pode ser diferente. Então a fluorescência é algo assim meio complexo, meio difícil de você reproduzir identicamente aos dentes, já que os dentes também têm uma resposta luminosa à luz negra diferente de pessoa para pessoa, em intensidades diferentes. Todos eles são fluorescentes, porém às vezes não tão fluorescentes, ou um pouco menos, ou uma intensidade diferente, né? E já que a coisa é assim, fica difícil dos materiais protéticos ou dos materiais restauradores imitarem completamente e de uma maneira idêntica aos dentes naturais. Com algumas exceções, a coisa acontece perfeitamente, mas é difícil, não é fácil. Você vai perceber agora, depois que eu falei isso, os leigos que estiverem assistindo, quando forem numa boate ou numa casa noturna cheia de luz negra, vai ficar tentando observar o sorriso das pessoas, né? Isso é tudo muito engraçado, é muito legal de se fazer. Bom, então nesse exemplo, que vocês podem ver, a restauração tá diferente, a restauração está respondendo à luz negra de uma maneira diferente. Já nesse outro exemplo, existe uma discrepância enorme entre a resposta luminosa dos dentes protéticos com os dentes naturais da pessoa. Isso é o que se tem por aí, é o mais comum, infelizmente é o mais comum. Porém, agora os materiais mais modernos estão mais similares aos naturais, né? E eu quero terminar esse vídeo dizendo o seguinte: a fluorescência ela se manifesta dessa forma com a luz negra. Quanto mais as moléculas forem excitadas por essa onda eletromagnética curta do ultravioleta, mais ela vai estar devolvendo aquela luz branca, azulada. Na prótese dentária, nos materiais protéticos, nós temos massas mais fluorescentes, massas de menor intensidade de fluorescência, e as incisais que têm 3 vezes menos de fluorescência também. Por que nós temos graus de fluorescência diferenciados nas cerâmicas odontológicas? Por causa do seguinte: quando nós fazemos metalocerâmica, ou seja, tem um coping metálico por baixo estruturando o elemento estético e funcional que é a cerâmica, às vezes nós queremos na cervical, naquela parte mais delicada da nossa cerâmica, fazer uma cerâmica de ombro, ou seja, livre de metal naquela porção cervical, né, do colo do dente. Quando nós queremos inibir a presença do metal cortado ali embaixo de uma maneira eficaz, nós temos que usar cerâmicas de ombro. E essas cerâmicas de ombro, por excelência, elas são extremamente fluorescentes. Por quê? Porque elas bloqueiam a passagem de luz. Logo, não vai se ver nenhuma sombra acinzentada do metal, daquele final de metal cortado em lâmina de faca, cortado em faca para não aparecer. Mas só que a espessura que vai cobrir esse filete metálico, que é o final do coping, é de mais ou menos 0,3, 0,4, né? Vamos colocar aí generosamente 0,5, 0,4 a 0,5. Então imagina só, numa situação como essa, de uma espessura extremamente fina,
o material tem que ser extremamente fluorescente, para que ele não permita a passagem de luz naquela região. Não permitindo a passagem de luz naquela região, não vai se enxergar a sombra metálica do coping metálico que estrutura todo o nosso trabalho de metalocerâmica, né? Então essa é uma dicasinha de que o material mais fluorescente do seu estojo de cerâmica são as cerâmicas de ombro. Claro que você pode usar ela em outros lugares, né, se você desejar uma devolução maior de luz. Claro que quando você tem uma situação limite, quando o preparo está muito próximo da vestibular do dente, pode usar uma camada fininha de cerâmica de ombro sobre aquela situação, sobre aquela parte mais próxima da vestibular e depois cobrir com dentina normal. Também dá para usar esse artifício para você inibir a presença do metal. Mas tudo tem limite, é claro, só que é mais uma dicasinha para você poder saber se livrar de uma situação limite, mas ainda razoável, para não aparecer a estrutura metálica por debaixo da cerâmica que você está aplicando com tanto carinho, a fim de deixar ela idêntica ao dente vizinho. Tá bom? Essa é a dica desse encontro nosso. E só para terminar, então, saiba que nós técnicos em prótese dentária fazemos dentes para que você vá à igreja. Porém, se você for a uma boate ou a um inferninho, sorria. Muito obrigado. Falou então, gente. Se for do seu interesse, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Assim que possível estarei postando novos conteúdos para vocês. Falou?